Há mais de 20 anos eu dou cursos sobre administração de tempo, gestão de tempo. O primeiro curso, inclusive, como administrar seu tempo, que estava num formato de vídeo que nem é mais disponibilizado hoje, tentei assistir esses dias, não consegui. E olhando para isso, eu vejo a diferença entre como eu pensava há 20 anos e o que eu penso hoje e a assertividade em relação a isso. Há muitos anos atrás eu acreditava nas ferramentas, apresentava diversas ferramentas e, óbvio, tinha sucesso, sim. Aqueles que já tinham um pré-conceito instalado iam bem. E outros eu ficava pensando, por que não atingiram seus objetivos? Por que não conseguiram organizar o seu tempo? E agora, num passado recente, eu comecei a trabalhar grupos de mentoria e fazer um outro trabalho com toda a experiência desses anos diferente, partindo de um princípio que é a aceitação. Como eu vejo o meu tempo? Como esse tempo interfere na minha vida e na minha história? Como a minha visão do tempo, muito anterior às ferramentas, ou seja, antes das ferramentas, eu preciso ver como esse tempo, como ele age na minha vida. E aí eu começo a olhar também, que eu acho fantástico como o Bert coloca isso, Bert Hellinger coloca isso, grande Bert Hellinger, mas como ele fala sobre a boa e a má intenção e como eu posiciono meu tempo, nessa duplinha extraordinária. E tudo isso vai influenciar nos seus pensamentos, e principalmente nos pensamentos que curam e nos pensamentos que mudam a sua atitude, mudam os seus hábitos, muda a maneira como você enxerga. E uma palavra, na verdade algumas extraordinárias, são a aceitação, que é extraordinário, que eu quero falar daqui a pouco no vídeo sobre um curso que eu fiz com Daniel Goleman, que eu acho extraordinário. Segundo, como eu trabalho a permissão. E terceiro, como é que eu olho para tudo isso? O olhar, como olhar? Um olhar isento de culpa. Vamos lá? Vamos trabalhar então esse segundo passo importantíssimo, para você começar um processo de mudança de hábitos, que é permitir-se mudar. Eu sou o professor Hamilton Silva, mais conhecido por Fradinho. Vou deixar aí minhas credenciais na bio, aí na descrição do vídeo, e você pode depois procurar aí o meu currículo e quem sou eu com um pouco mais de eficácia. No momento, eu quero trabalhar uma coisa extremamente importante. Primeiro, conceito para podermos alinhar. Quero trabalhar uma linguagem coloquial que todos entendam. Quero fundamentar toda a minha teoria em processos científicos e processos que a neurociência já tem trazido com muito sucesso, mas também quero trazer a minha experiência para você. Algumas coisas que talvez ainda eu não tenha comprovado cientificamente, não tenha sido comprovado cientificamente. À medida que eu for colocando, eu vou passando por esses processos. E é óbvio que tudo que eu estou dizendo, tudo que eu vou falar, ele tem uma estrutura, mas pode ser que você não se encaixe. Obviamente não é tudo para todo mundo, tudo para todos, porque não podemos trabalhar assim com essa caixinha maravilhosa que atua individualmente na história de cada um. Então, quando nós falamos sobre, por exemplo, a primeira percepção que eu tive sobre tudo isso foi quando eu descobri os micromomentos de luto que vivemos todos os dias. Por exemplo, como pais, como coordenadores, como professores, como líderes. Muitas vezes nós geramos no outro um micro momento de luto. A hora que ele traz uma demanda e nós dizemos agora não tem como. Ou quando damos uma negativa. E aí esse micro momento de luto começa a operar todo o processo que vai diante dos 5 passos do luto. Então, você começa primeiro a trabalhar a negação, depois trabalha a raiva. Então, a pessoa às vezes fica com raiva de você. Pode ser um micro momento, mas ela fica com raiva de você. Depois entra a depressão e a barganha, que até tem aí na literatura, às vezes elas se invertem, em função até de descobrir de alguns processos da própria dependência química. E, finalmente, o processo de aceitação. A aceitação não é simplesmente, então eu aceito. Não. Veja,
Quando você recebe uma negativa, tá? E você olha para isso, ou você recebe, sente isso, mais importante, você sente. E dentro desse processo você imediatamente fala, não, tudo bem, eu entendo, mas o que você está fazendo? Nesse momento em que mais e você está justificando, você está tentando colocar, né, uma circuitaria mental chamada sistema de recompensa, porque a sua mente ela busca o prazer e rejeitador, essencialmente. Já vem desde Epicuro. Busca o prazer rejeitador. Quando você faz esse mais, o que você está fazendo? Você está tentando aliviar a dor desse processo. Esse mas que muitas vezes faz sentido, mas muitas vezes ele é simplesmente um elemento de procrastinação, um elemento de fuga, um elemento que não quer que você essencialmente sinta esse processo, sinta essa dor, passe por esse processo, primeiro, para depois se libertar e, obviamente, começar a transformar o seu pensamento. Porque se eu vou lá, tudo bem, eu estou errado, eu falo, não, eu estou errado, mas nessa vez eu fiz por isso. Então você alivia a sua dor, vê se faz sentido para você, e aliviando a sua dor, você também alivia a sua mente, a sua consciência, o seu processo todo, e você começa a olhar e fala assim, nossa. E aí o que acontece? Na próxima vez você vai fazer novamente e vai dizer, mas... E você acaba virando um especialista, não em mudança, mas um especialista em se justificar, um especialista em arrumar desculpas para os seus erros. Então é muito mais produtivo. Sim, eu errei, vou mudar. E essa verbalização é extraordinária. Como nós falamos na educação e de uma maneira comprovada com as inteligências múltiplas, se você pegar um livro e ler o livro 10 vezes, não significa que você aprendeu 10 vezes mais do que a primeira, ou 9 vezes mais, 10 vezes a primeira vez, a primeira leitura. Em verdade, quando você lê esse livro, todas essas vezes você só leu novamente. Agora, se você lê o livro, depois na segunda vez você lê o livro em voz alta, na terceira vez você faz uma roda de conversa sobre esse livro, na quarta vez você passa por uma avaliação desse livro, certamente você aprendeu muito mais. Olha que interessante, principalmente porque quando o cérebro entende a mesma coisa várias vezes pelo mesmo caminho, existe um sistema chamado sistema reducionista que vai dizer assim, não, eu já sei isso, não preciso de novo. E ele vai reduzindo o potencial de aprendizagem. Mas quando você traz isso por um outro canal, cada hora por um canal, aí você sim começa a desenvolver um processo muito interessante de aprendizagem. E aí você começa a desenvolver um processo de aprendizagem que pode potencializar um novo hábito, trabalhando e curando um hábito antigo e deixando esse hábito com um olhar no seu lugar, no seu devido lugar. Com gratidão, posiciono esse meu hábito antigo porque ele me serviu durante um tempo. Eu me lembro que meu pai falava que eu tinha que manter a guarda alta, e brincava comigo. Uma vez até eu estava com um menino na rua, numa discussão, era bem novinho, e eu lembro que eu estava discutindo com o menino, meu pai me pegou pela orelha e levou para casa, e eu lembro, foi o máximo que meu pai chegou de me bater, mas foi muito interessante porque o que ele falou depois, você estava com a guarda baixa, você tinha que levantar a guarda e tal. E agora, num passado recente, coisa de alguns anos, eu estava num workshop, né, com um profissional maravilhoso que é o Dr. Renato Bertatti. E aí quando eu trabalhei, fiz todo um processo, sentindo, buscando no meu corpo, e eu senti nessa região, e na minha mente veio na hora, uma pontada, o meu pai falando da minha guarda alta, que estava aqui, a minha guarda alta. E o que eu fiz? Agradeci que essa guarda alta me ajudou muito até eu tomar uma consciência maior e poder lidar com isso, até eu ter uma mudança de consciência, independente de maior ou menor, e poder mudar com isso, até eu ter uma mudança de comportamento e poder lidar com isso. Então, voltando, se eu então aceito, sim, realmente, estou errado, preciso mudar.
E como você sugere que eu mude? O que eu posso fazer para mudar? E você começa a abrir um espaço. Esse espaço não é aberto, não é um espaço que é aberto sem dor. E aí é que vem o grande problema. Como isso causa dor, você foge. Você não quer trabalhar esse processo. Esse processo que vai gerar um processo de luto, vai gerar um processo de raiva, vai gerar uma tentativa de barganha que é a sua justificativa, mas que no final pode gerar uma aceitação extremamente potencializadora para a sua mudança. Uma ação que pode trazer para você a permissão que você precisa para mudar. E a hora que você se permite mudar, o seu cérebro também, a sua circuitaria mental começa a perceber isso de maneira diferente. E aí, em torno desse problema, você pode começar a plantar soluções ao invés de desculpas. Então eu posso plantar desculpas, mas eu essencialmente posso plantar soluções. E plantar solução não é uma tendência natural. Você ter um pensamento positivo não é uma tendência natural. O viés de negatividade, que é extraordinário, que você pode procurar na internet aí sobre Daniel Kahneman, Prêmio Nobel em 2012, veio trazer que num clima normal, você tem aí a razão de 4-1 num viés de negatividade. Imagina agora numa época de crise, imagina nesse processo que estamos passando, né, com toda essa situação difícil ao qual está exposto nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a nossa vida, a nossa saúde, com tudo que temos passado todos os dias, né? Notícias tristes, notícias de dificuldade, e aí você olha para isso e fala, uau, e como mudar? Como mudar? Trazendo positividade, plantando, mas primeiro permitindo que você mude. Então primeiro é preciso que você realmente tenha uma tomada de consciência, de permissão. Então aquilo que você quer mudar, comece a fazer um trabalho primeiro. Trabalhe o seu inconsciente, trabalhe o seu processo, mas não trabalhe em silêncio só pensando. Verbalize isso. Se possível, busque alguém que você possa conversar sobre isso. Trabalhe esse processo. E aí eu vou te dar uma dica. As constelações são extraordinárias, porque a constelação, eu não sou constelador, acho importante dizer isso, mas já participei de pelo menos 80 constelações. E quando eu vou às constelações e eu percebo o movimento e fui por conta das neurociências e por causa das neurociências, porque eu queria ver qual era o trânsito de todos esses códigos durante uma constelação, e o que eu percebi muitas vezes é aqueles que se permitem olhar, aqueles que se permitem abrir o seu coração para aquele momento, para o campo que está ali, aquele que se permite trabalhar os seus neurônios espelho, aquele que se permite lidar com as dificuldades, lidar com essa dor de uma maneira positiva, de uma maneira produtiva, olhando para a dor e dizendo que bom que você está aí, eu preciso mudar, fique aí, porque você não consegue apagar uma memória. Nosso cérebro não é como um computador que você vai lá, clica e apaga uma pasta. Eu não apago uma memória. Então eu preciso fazer uma substituição dessa memória. Eu gosto muito de me lembrar de um momento, em torno de 15 anos atrás, em que estava sentado numa namoradeira, um desses bancos, né? Em frente ao escritório do Augusto Cury, ali a gente conversávamos e o Augusto me disse, Fradinho, olha, a mente aprende por um pequeno estalo, uma pequena dica. Você precisa procurar em você aquilo que te faz diferente. E ele falou, e eu posso te ajudar? Eu falei, posso. Pediu permissão e eu dei a permissão. Ele me disse, você precisa voltar e contar as suas histórias. Você precisa voltar e contar e ajudar as pessoas. Isso aconteceu depois de um acidente que eu sofri que mudou toda a minha vida. Eu tive uma experiência, um EQM, uma experiência de quase morte, foi bem complicado. E dentro desse processo, depois eu tive alguns momentos de pânico, depressão, uma cirurgia com basicamente 21 pontos no abdômen. Então tudo isso me levou a um estado mental. E o Augusto Cury fez assim, ó, muito interessante. E a Angélica Oliveira
traz isso nas suas palavras quando ela fala: aprendizagem é por um Twitter, não é por um discurso, não é por uma prosa longa. Então busque esse Twitter, busque esse elemento de aprendizagem, busque esse clique, busque esse elemento de aceitação, esse elemento que vai transformar a sua vida, a sua história, esse elemento que vai trazer para você a permissão, primeiro, para que você mude os seus hábitos. Depois você pode assistir o meu curso Mudança de Hábitos, pode assistir vários cursos que trazem ferramentas sobre isso. Mas antes da ferramenta, permita-se usar essas ferramentas. Antes da ferramenta, dê sentido para essas ferramentas. Antes da ferramenta, mostre e oriente o seu cérebro, oriente a sua parte consciente, né? Como eu sempre digo, né, essa caixinha aqui na frente, né, exclusiva do ser humano, que trabalha a sua consciência, a sua estratégia, que trabalha uma série de processos que precisam fazer sentido. E a permissão pode trazer esse sentido. Gratidão por esses minutinhos. Espero que na ideia de como a gente tenha entendido que o primeiro passo para como não são as ferramentas, não é ler vários livros, não. O primeiro passo para como é olhar e permitir essa mudança de hábitos. Permitir. E aí olhar sem culpa, com autogentileza, olhar para aquilo que você fez, que você não te agrada, ou para as crenças que estão em você, que são limitantes, mas que foram colocadas com tanto carinho pelas pessoas que o amam, e olhar para tudo isso, agradecer e dizer: agora eu posso mudar.